Hoje o Estúdio Féruos traz para você uma convidada muito importante para nós, uma honra e um prazer. Estamos aqui com a doutora Hanna. Oi, Hanna. Oi, Rose. Prazer é você aqui, viu? Prazer é meu, obrigada. Gostaria que você se apresentasse. Quem é a doutora Hanna? Ai, vamos lá. Eu sou advogada, eu venho de uma família de advogados. A Rose, muito amiga da minha mãe, desde pequenininha sabe disso. Eu tenho, assim, direito na veia. Já nasci escutando de lei, de processo, de cliente, de fórum. Desde pequenininha já andava no fórum para lá e para cá com a minha mãe. Entrava para ver juiz, ia na vara, ia no cartório. Não tinha como eu fugir. Cresci dentro do escritório e me apaixonei. Não tive como não me apaixonar por isso. E acabei decidindo seguir a mesma linha que eles. Tanto que eu comecei me especializando em previdência, que é o que a minha mãe faz até hoje, é o que o meu avô já fazia. Era a paixão dele, é a paixão dela até hoje. Ela, se eu tiver que atuar em outra área, apesar de ser excelente em algumas outras áreas também, a paixão dela é a previdência, o perfil de cliente, o tipo de processo, não tem jeito. Então eu comecei nessa área. Mas é uma área em que os processos são muito longos. Duram, né? Muito longos, ainda são. Quando eu comecei já eram, hoje ainda são. Quando eu comecei eram processos físicos. Não sei nem se as pessoas sabem direito o que isso significa, né? É como se a gente tivesse com um livro na mão. Antigamente era assim, hoje é tudo no computador, é bem mais fácil. Mas quando eu comecei era assim, já faz... Gente, nem sei mais quantos anos. Eu me formei em 2012, mas eu já entrei no escritório quando eu tava no ensino médio. Porque eu tava naquela hora daquela dúvida, aí o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí a minha mãe olhava pra mim, ficava olhando assim, ela falava, como é que pode você não saber? Como é que pode você estar com essa dúvida? Mas a gente escutava os professores falando de outras carreiras, outras coisas, e ficava aquele deslumbre. Então, em algum momento houve uma dúvida. Houve, assim, Faz mas parte, né? porque eu tinha outras paixões como tenho até hoje, né? Até o fato de hoje lidar com essa questão das mulheres é também porque eu tenho outras paixões, claro, né? Por exemplo, eu sempre amei os animais. Eu ia falar isso. Falou, Hanna. Não sei como. Hoje eu estou só com 3 em casa, mas eu já tive 9, 10, melhorei. Tá melhorando, você tá melhorando. Acho que as pessoas estão me ajudando mais a conseguir adotar mais rápido. Então eu vou, resgato, cuido e já entrego. Esses que eu fiquei, que agora eles estão falecendo, né? Que eles estão ficando muito velhinhos. Eles eram mais difíceis, cachorros mais difíceis. Até dia desses eu tava comentando com uma amiga minha sobre um adestrador, que eu tenho muito carinho por ele, que eu tive uma cachorra bem difícil. A Helena, que é, nossa, paixão da minha vida, faleceu no começo do ano. E ela, nossa, gente, eu não conseguia chegar perto dela. Não conseguia, ela tinha que ficar separada. Ela ficou de quarentena por causa das doenças que ela tinha. E eu tinha um pequenininho que era paralítico e usava fralda. Até porque você resgata, né? Então são cachorros com problemas, não é de estimação, é cachorrinho com problema. E também não é aquele caramelo lindo que todo mundo quer. É a lata raiz. É aquele bem raiz mesmo. Então, assim, eu sempre tive esse viés de querer ir para esse lado dos mais vulneráveis, dos que precisam mais de ajuda. E também, mais uma vez, não tinha como, porque era o que eu via todos os dias. Desde pequenininha que eu sempre via minha mãe ajudando muito. Qualquer pessoa, qualquer ser. Sua mãe sempre foi muito generosa, né? Exatamente. Caridosa e generosa, sempre. E eu cresci muito grudada com ela, o que pra mim foi excepcional, maravilhoso. E ela sempre, assim, sempre ajudou muito. Eu lembro, por exemplo, uma vez eu era muito pequenininha, eu devia ter, uns 7 anos, assim. E ela sempre andou impecável, né? As roupas, o cabelo, a maquiagem, aquele salto fino. Hoje em dia ela já não usa mais tanto esses saltos tão altos, tão finos. Mas quando eu era pequena e a gente tava andando ali pelo Gonzaga, aquelas ruas, aquelas calçadas difíceis. E tinha meia dúzia de pessoas ali e uma pessoa no chão. Aí eu olhei e falei, minha mãe vai lá. Devia ter feito. Lá foi minha mãe. Era um rapaz que ele tava convulsionando. Ela sentou no chão para segurar a cabeça dele. E aí ela ia coordenando. Você vai, pede ali, vai no telefone, liga, chama a ambulância e tal, não sei o quê. Enquanto não levaram, a gente não saiu dali.
Se a gente tinha hora pra alguma coisa, você não tinha. Eu, pequenininha, sentada no lado dela, ela sentada com a cabeça do moço, segurando, né? Porque ele tava ali naquela situação. E essa é minha mãe. Ela não pode ver alguém passando por alguma coisa, alguma dificuldade, alguma necessidade, e alguém, não só a pessoa, né? Uma pessoa, um animal, o que for, né? Que ela quer ajudar, quer resolver. E sempre foi assim, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Eu já vi, por exemplo, minha mãe entrando em audiência que não era dela. Então, alguma amiga que pediu um socorro. Ai, Bel, não tô acostumada com essa área, não tenho experiência, tô insegura, tô alguma coisa. Pois minha mãe ia, ficava ali. Ela não sabe falar não, né? Ela não sabe. Pois é. Ela nasceu sem a palavrinha do não. Não sabe falar não, né? Exatamente. Você vai dar um jeito. E você sabe que ela me criou assim, né? Ela me criou sem me falar não. Só que ela sempre foi muito advogada. Então, era assim, ela não falava um não, mas ela me convencia a eu não querer aquilo. Então, assim, ai, mãe, nossa, todo mundo vai em tal lugar, eu quero. Lógico, filha, claro que vai. Aí, dali até chegar no lugar, era mais isso, mais aquilo. Coisa de advogado. Eu namoro esse advogado, né? Nossa, gente. Diariamente. E aí, eu chegava no lugar e falava, não vou. Ah, não, mas eu não queria ir. Eu que não queria. Não era, né? Então, ela nunca falava não pra mim. Não podia falar não pra mim. Falou, como é que eu vou criar meus filhos? Eu não consigo, eu falo não. Eu reclamo, são 2 meninos, se pegam toda hora. Então, eu não consigo ser assim. Falar, ai, mãe, nossa, como que você pode ser excepcional em tudo, gente? Que coisa! E eu cresci com isso. Aí, eu quis ser veterinária. Tá bom. Aí, ela foi e começou a me levar. Eu tinha esse cachorrinho. E ele acabou sofrendo um acidente e ficou paralítico e tudo, fez várias cirurgias. E a gente sempre ia, minha mãe, onde vai também, cria laços com as pessoas muito fortes. E ela foi criando esse laço com essa veterinária, que até hoje tá comigo, nossa, eu amo de paixão. E eu ia bastante. Aí ela começou a me mostrar que para ser veterinária tinha que ver sangue. Ela falava, puxa, não vai dar, não vai dar. Aí eu cheguei a pensar em marketing também. Ah, faz parte da tua geração, né? Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar, eu gosto de. Hoje em dia eu gosto de filmar, eu gosto de tudo. Então eu falei, vou pensar nisso. Aí vou pra São Paulo, faço faculdade em São Paulo. Aí ela falou, filha, ela falou, você nasceu da minha barriga, eu te conheço. Mas vamos fazer o seguinte: como eu não vou falar não nenhum pra você, vamos fazer assim: a gente faz um combinado. Te levo pro escritório. Você fica 1 semana comigo no escritório. Sim, pra sentir. Isso. Né? Tô até hoje. Nunca mais saiu. Nunca mais eu saí. Eu tava, acho que do 2º ano do ensino médio, 15 para 16 anos. E eu já conhecia o lado em casa. De como ela falava dos clientes, ou mesmo quando a gente ia pra casa dos meus avós. Porque o meu avô e a minha avó, os maternos, eram advogados, né? Minha avó até hoje, meu avô faleceu, meu tio Júnior também, né? O meu tio Diego também, ele fez direito, mas acabou não atuando, mas quando teve que escolher algo para estudar, né, uma faculdade, ele foi para a faculdade de direito. Era todo mundo. Direito não. Não, meu irmão acabou indo pro lado da engenharia. Ah, tá. Chegou a pensar também em mudar no meio do caminho, mas aí minha mãe falou, não, se forma e... Mas ela via isso em mim, ela não via nele. Então ela nunca falou assim, não, você não vai fazer tal coisa ou tal coisa. Mas ela me mostrou que como ela me conhecia, e sabe que eu já vida com ela, né? Treinamento, tudo, né? Até no filho que eu espero, né? Porque ela é maravilhosa. Mas ela não via isso no João Pedro. Apesar dele ser, assim, um coração enorme, também super generoso, uma pessoa íntegra, né? Ele é incrível, mas ele não tem essa veia do direito. Porque você tem que amar. Não dá. Não é assim, molezinha. Você tem que amar. Eu estudo o tempo todo. Toda hora. A lei, ela não para. A gente tem ali. A gente tem uma lei, como a gente vai falar mais pra frente, da Maria da Penha, mas ela se soma com outras. A gente tem várias situações. E aí não é só a mulher que é esposa. A gente tem várias situações, como a gente vai abordar daqui a pouco, e a gente vai somando, e a lei vai mudando, e a gente tem que estar sempre correndo atrás. E aí, além da lei, tem a jurisprudência, que é o entendimento de quem vai julgar. Então, eu não posso ler aquele texto, tá bom, já sei, é isso aqui. Não, porque cada cliente que chegava a usar esse texto de um jeito diferente. E eu não posso também pegar uma lei que é mais antiga e usar um entendimento mais antigo, porque eu não vou conseguir levar aquele processo adiante.
Então, essa experiência, que já vem até no meu sangue, faz toda a diferença. Aí eu fui pro escritório, ali com os meus 16 anos, e nunca mais saí. Então eu comecei com a previdência. Aí, eu que adoro estudar, queria me especializar aqui e ali e tal, e aí conhecia gente, tudo, e aí toda vez eu chegava toda empolgada: "Nossa mãe, vocês não sabem o que eu descobri". Aí os dois assim, com aquele sorriso pra mim, mas como quem diz: "Nossa, que novidade, né". Era engraçado, mas, nossa, ter tido essa experiência tanto com ele quanto com ela eu tenho até hoje, que a nossa sala é coladinha uma na outra, né. Trabalham juntas. Trabalhamos juntas até hoje, mas com ele também, e tanto que depois, quando eu comecei a perceber, depois que ele faleceu, né, quando eu comecei a perceber que não ter um homem junto, não ter um homem que é o cabeça do escritório, não ter um homem, pra acompanhar, seja numa audiência, às vezes até para atender determinado tipo de cliente, eu fui percebendo que isso fazia diferença. Como eu cresci naquele meio, pra mim, eu não percebia, meu avô estava sempre ali, né. E quando ele faleceu, aí eu fui enxergando. A minha mãe já percebia, porque eu ficava mais no escritório com ele. Ele, como pai, porque ele também, né, me criou, Sim. ele enxergava, assim como a minha mãe me enxergava advogada desde sempre, ele enxergava em mim e nela o que que a gente tinha de melhor e como que a gente ia poder juntar essas duas coisas. Então, ele fez com que ela ficasse muito fora do escritório. Vai fazer audiência, que antigamente era bem mais audiência do que hoje. Então, você vai fazer audiência, você vai despachar, você vai fazer sustentação, você vai atender mesmo os clientes e tudo, porque às vezes também é fora do escritório, e eu ficava mais na parte escrita. Eu amo escrever, então ele via isso, e quantas vezes eu ficava, aqui a mesa dele, eu colocava o meu computador aqui e eu ficava na mesa dele com ele. Eu via ele atender e tudo, e ele era super rigoroso comigo. Maravilhoso, assim, muito gentil, muito educado, muito cavalheiro, assim, impecável, mas além de advogado, professor de português, não passava uma vírgula, Ah, que legal. nada. Aí, o que que eu fazia? Eu chegava com aquelas ideias mirabolantes de: "Ai, já sei o que eu vou fazer nesse caso, posso?". "Pode, vai lá". Aí eu vinha, às vezes, assim, com 20, 30 folhas daquela petição. Aí ele já olhava e falava assim: "Nossa, o juiz não vai gostar de tanta coisa, pra que tanta coisa?". Aí eu: "Não, mas eu tenho que falar tudo, eu aprendi, eu estudei, eu não sei o que". Aí ele: "Tá bom, mas será que não dava pra você dar uma resumidinha, assim?". Aí eu falava: "Não, de jeito nenhum, não tem como". Aí ele pegava pra corrigir. Aí, quando era só pra resumir, ele ia me direcionando. Quando ele via que tinha, assim, alguns erros de português, que isso pra ele não passava, Olha. ele rasgava. Eu olhava, eu falava: "Não acredito". Ele rasgava, com toda a delicadeza do mundo. Aí ele falava: "Não estava bom, você errou isso, aquilo, aquilo", e normalmente de português, né. Aí ele: "Faz assim, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando e procura outra tese melhor que essa". Aí eu falava: "Não, além de eu ter que mudar o texto inteiro, eu tenho que pensar em outra solução para esse mesmo caso". Ele falava: "Lógico, o mesmo caso pode ter várias soluções e às vezes no meio do andar, você também tem que mudar. Às vezes o entendimento muda, os processos são longos, lembra que eu falei? Sim. Então, às vezes, passou ali uns 5, 10 anos e o entendimento mudou. Quem for pegar lá na frente vai pegar aquela mesma lei, mas vai olhar com outros olhos. Então ele já me treinava. Uma grande escola, né? Nossa senhora, muito. Então eu comecei com essa parte da previdência, que são as ações contra o INSS, e a gente tinha, lógico, que atuar com tudo que ia aparecendo na vida daquelas pessoas, que era um público mais humilde e sempre mais vulnerável. Porque às vezes até era alguém que iria receber, por exemplo, no teto, que são valores, né, mais altos, você vê aí já 7, 8 mil reais. Então tem já uma vida melhor, diferente daquele que ganha um salário mínimo, por exemplo, né. Mas quando essa pessoa fica um período sem receber nada, ela entra
numa fase de vulnerabilidade, até emocional, de se sentir incapaz, de se sentir inútil mesmo. É triste, tanto que agora o nome mudou, mas antes era aposentadoria por invalidez. Sim. Tinha gente que não queria de jeito Pra nenhum não fazer aceitar. parte, Como que vocês vão me chamar de inválidos? Não dá, gente, não. A pessoa não se sentia bem, ficava assim, puxa, é um estigma, né? E às vezes eles não são de uma idade mais avançada. Então, caramba, não é só porque, tudo bem, eu tô sem receber nada, então eu preciso realmente receber alguma coisa. Mas eu não vou conseguir evoluir mais. Às vezes a pessoa não estava já ganhando o suficiente, não contribuiu o suficiente para já ganhar no teto. Então, se continuasse, poderia ser promovido, poderia estudar, fazer alguma outra coisa. Essa orientação de aposentadoria com o advogado é super importante. Nossa! Eu falo por mim, porque eu me aposentei pelo sindicato dos professores. E há 25 anos te dá o direito de aposentar como professor. O que ninguém conta é que se você não tiver a idade, que isso daí para mim ficou muito vago, assim, quer dizer, a lei fala que você pode se aposentar com 25 anos em sala de aula, mas eu não tinha idade mínima, né, eu acho que era 55, alguma coisa assim. E com medo que ia mudar a previdência, tudo uma leva lá na escola, o que a gente fez? Todo mundo se aposentou. E eu perdi 30% Olha. do valor, que já é bem baixo, porque a aposentadoria conta os últimos 5 anos, o que eu estava em sala de aula, então já não ganhava muito, aí ficou, e perdi os 30%. E aí eu não sabia. O que aconteceu? Depois de 10 anos que eu estava aposentada, uma amiga falou para mim, você pode recorrer, agora você já tem a idade, né? Agora você já fez a idade, você já pode recorrer para pedir os teus 30% de volta. Passou do prazo. E você, amiga de doutora Isabel Cristina, não fez esse planejamento. Não sei, porque foi uma leva todo mundo pro Tá vendo, né, mãe? Tá vendo, né, mãe? Ela sabe dessa história. E depois não deu para arrumar mais, né? Passou o prazo, não deu para arrumar mais. Eu fiquei com 30% a menos da minha aposentadoria. Então, é muito importante você realmente, quando chega nessa fase, você ter um advogado que vai ver tudo que você tem direito, se a continha tá certa, se vale a pena aposentar. Na verdade, o quanto antes, né? Porque até para você saber quando que você vai chegar nessa fase, nessa tal fase, quanto antes você for, melhor. E aí você vê que já essa ideia de planejamento previdenciário, que não era tão difundida ainda ali para trás, né, onde eu estava, já foi me trazendo as primeiras nuances para eu caminhar para um planejamento patrimonial. Então, hoje, eu gosto de dizer o quê? Que eu cuido da família. Antes, durante, depois. Sim. Então, eu fui vendo tudo o que acontecia nesses anos de processo previdenciário e vendo as necessidades. E eu via que essa falta do campo da família estava muito presente e muito grande. Aí eu comecei a me especializar mais e mais na parte do direito sucessório. Então, a gente tem a parte dos inventários e aí eu fui também para a parte do planejamento. Porque então eu comecei na Previdência, era contra o INSS. Dali eu fui vendo essas faltas, né, grandes para essas famílias, que vinham as famílias. Muitas vezes a pessoa morria no meio do caminho. E aí vinha a família. Aí a gente não conhecia ainda, em muitos casos a gente não conhecia ninguém da família. E essas pessoas todas chegavam desavisadas, mal e mal sabiam ali que tinha um processo, alguma coisa, já vinham naquela vulnerabilidade de estar faltando aquele valor todo mês em casa e um e outro que tinha que ajudar. E eu falava, caramba, que desorganização que tá essa casa hoje. A gente podia ter feito um planejamento, Sim, organizado isso, para não acontecer. Seja o planejamento previdenciário ou que ele também se encaixa dentro aqui desse cenário maior do planejamento patrimonial. Então, você organiza a vida da família hoje, amanhã, depois, para as próximas gerações. sim. Aí eu comecei a ver o quanto que tinha de sofrimento no inventário, porque é um momento muito delicado. Sim. É um momento do luto, e aí você vem e quer falar de patrimônio nessa hora. Papai também, se não fala, paga multa. E isso
não é que você não vai poder entrar mais depois. Tem gente que fica com essa dúvida. Você pode entrar quando for. Às vezes chega assim, 20, 30 anos depois. Aí eles vêm querer regularizar aquela situação, porque quer vender alguma coisa, enfim, aí que eles vão regularizar. E aí tem multa, aí tem juros e etc, né? O ideal é você fazer logo. Só que, como é que você fala para essa família completamente desavisada que, olha, você acabou de perder ali seu pai, sua mãe, um irmão, um marido, mas precisamos ver como é que vai ficar isso aqui pra gente dividir, porque senão você vai pagar multa depois. E você vai pagar o imposto para poder dividir agora. Então, e isso era uma coisa que atrapalhava bastante, porque existe um direito que chama Direito Real de Habitação, que significa basicamente que o cônjuge que sobreviveu, então a esposa ou o marido, vai poder continuar morando naquela casa onde eles moravam. Então todo mundo vai pagar o imposto, que é o ITCMD, só que ninguém vai poder vender essa casa, ninguém vai poder cobrar aluguel. Então eu comecei a observar mais até a questão da violência contra a mulher, inclusive física, por causa disso. Foi ali que eu comecei a despertar para essas situações. Existe, né, muita complicação em inventários, né? As famílias, né, os irmãos, os familiares estão envolvidos, normalmente às vezes brigam. Isso. E também acabam sendo processos muito longos. Então eu fui de um tipo de processo muito longo para outro tipo de processo muito longo. Só que, diferentemente daqui do INSS, no sucessório você tem soluções prévias para você evitar isso. Não é que você não vai ter o inventário, mas você consegue já deixar tudo organizado para não ter a briga, para não ter a dificuldade com o pagamento do imposto. E aí, se o próprio pai ou a própria mãe já organiza, olha, isso é com esse filho, esse aqui é o que vai ficar na empresa, ou então, não, ninguém vai ficar na empresa, ou como é que vai ser, ou esses imóveis, eu não quero que vocês vendam, ou pelo menos durante um tempo. Enfim, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, que se esses filhos já vêm escutando isso, quando chega no momento dessa perda, né, de perder o pai, ou perder a mãe, ou às vezes os dois, você consegue lidar só com o sofrimento da perda. Você não precisa ter a preocupação de como vamos fazer, como vamos dividir, como vamos pagar, como vai ficar a relação da família. É verdade, porque complica, né? Muitas vezes a família racha, né? E assim, ao longo da minha vida, a minha vida pessoal foi guiando também a minha vida profissional. O que eu ia vendo na minha vida pessoal, apesar de estar num meio de advogados o tempo todo, porque o lar da minha família materna, todo mundo ali é advogado, ou fez direito. O meu pai não era advogado, mas conheceu minha mãe na faculdade de direito. Sim. Eu não consigo fugir para lado nenhum. Eu vi na pele, eu vivi na pele diversas situações que hoje os meus clientes passam. Então eu consigo ter um atendimento diferente, ter até uma estratégia diferente, porque é o que eu falo, você pega o que está escrito na lei, só que você pode usar aquilo de diversas formas. E às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Então eu tenho que entender qual é a necessidade de cada cliente e como que eu consigo aplicar da melhor forma a lei para aquele cliente. Então, chega para mim, por exemplo, um casal que tem ali 4 filhos, mas um desses filhos tem alguma necessidade diferenciada, ou é muito mais novo do que os outros. Na casa dos meus avós, né, o Diego é muito mais novo. E isso acontece até hoje. Ou segundo casamento, terceiro casamento, aí tem ali um outro filho, então esse pai, essa mãe vai olhar da mesma forma para todos os filhos, vai olhar para esse daqui que eu já proporcionei a faculdade, eu já proporcionei um apartamento, eu já proporcionei um Você vai encaminhar. já tá com a própria profissão, a própria carreira, a própria família. E aí eu tenho agora esse daqui que tá na escola ainda. Sim. Então, se acontecer comigo amanhã alguma coisa, esse daqui, o que vai ser dele? Ele não tem o mesmo respaldo que eu já dei pro outro. Não é que eu faça a diferença entre os filhos, mas até para eu já doutrinar esses irmãos
de que, olha, esse daqui, ele não teve o que você teve, né? Patrimonialmente falando mesmo, né? E é por isso até que a lei permite que a gente faça algumas diferenciações. Claro, a gente não pode passar do limite. Então, metade tem que ser dividida como a lei manda, mas a outra metade, eu tenho liberdade, né? Então eu posso, às vezes, um filho que tem necessidades especiais mesmo, né? Não só porque é mais novo, enfim. Como que eu vou proporcionar o cuidado para esse filho? Os outros não precisam, né? Esse daqui precisa de alguém cuidando 24 horas por dia o resto da vida. Eu preciso pensar nisso. As pessoas muitas vezes não pensam. Sim. Então, se a gente não organiza, planeja, a gente não está cuidando dessas famílias. É a mesma coisa eu com os meus filhos pequenos. Eu ensino para eles como que eles têm que tratar as pessoas, como que eles têm que se posicionar diante das coisas. É uma forma de ir doutrinando. Como que eles têm que construir essa relação deles dois. É uma forma de ir doutrinando. Claro que eles não estão hoje com... provavelmente quando sair eles já vão ter feito aniversário, que é daqui a alguns dias, né? Eles ainda não estão com 6 e 10, eles estão com 6 e 10, vão fazer em breve, eles ainda não estão preocupados com o patrimônio, né? Com, mas a minha faculdade vai ser particular, a minha vai ser pública, a minha vai ser fora, onde eu vou morar? Não, mas já vem aquela sementinha. Isso mesmo. Né? Plantando, Da família, da estrutura da família, ele é sangue do seu sangue. Então, vocês até podem não ter assim, aquele vínculo de, nossa, são irmãos agarrados, né? Mas é sangue do seu sangue, então eu quero que você sempre leve isso em consideração. Sim. E que vocês entendam que as decisões que eu, seu pai, estamos tomando e vamos continuar tomando, sempre serão pautadas nas necessidades de cada um, no que a gente enxerga em cada um, no que a gente já pôde fazer ou não por cada um, no momento patrimonial que a gente tiver, porque se você pegar um testamento, por exemplo, você pode mudar quantas vezes você quiser. Você pode fazer hoje, mudar amanhã. Você pode fazer... Deixar, agora não quero mais. A gente vê até em filme, né? Exato. Ou você muda o seu patrimônio. Hoje eu tenho, eu não sei, eu tenho 5 carros. Amanhã eu vendo todos. Sim. Aí eu pego aquele dinheiro e compro um apartamento. Aí eu tava lá, esse carro vai pra esse carro vai pra esse carro vai pra... O que eu vou fazer agora? Sim. Não tem mais o que eu fazer ali. Então, o testamento, ele não me proíbe de mexer no meu patrimônio e a lei não me proíbe de mexer no meu testamento a hora que eu quiser. As pessoas têm que ter essa consciência. É uma coisa tão simples o testamento. E ninguém precisa saber. Apesar de, quando você faz no cartório, o nome é público, né? Testamento público. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão saber. Ninguém vai saber. É igual de filme, né? Gosto de abrir só na hora, né? E na hora a gente descobre o que o pai deixou. Então, Hanna, vamos agora falar um pouquinho desse cargo que você está ocupando agora, né? Na OAB. Então, quero que você me fale um pouquinho o cargo que você ocupa. É uma secretaria muito especial, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa secretaria que você está ocupando na OAB. Tá. Como você já conseguiu perceber, tudo da minha vida pessoal vai me levando para as minhas aspirações profissionais, né? E hoje a gente chama comissão, né? Lá na OAB, a instituição OAB tem as subseções, e aí essas subseções têm ali as suas comissões. Basicamente é isso, né? A gente tem o estadual, a gente tem o federal, mas aqui em Santos a gente tem a subseção de Santos e ali algumas comissões. E cada comissão tem o seu tema. A comissão que eu estou hoje, eu estou como secretária da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica. A gente busca letrar, doutrinar os advogados e advogadas a como atuar nessa área, que é uma área muito delicada e que envolve um monte de coisas, principalmente a família. Se você for pegar a própria Lei Maria da Penha, que norteia bastante a gente, ali ela tá. A violência é doméstica e familiar. Então a gente procura se voltar para a família.
ensinar os homens desde pequenininhos, né? Então, como que você vai tratar essa mulher para a gente não ter a necessidade de usar uma Lei Maria da Penha? Agora, surgiu essa necessidade, não só da Lei Maria da Penha, mas de todas as outras que a gente soma para atuar em cada situação. Então, é isso que a comissão vai levar para esses advogados. Olha, a gente tem essa, tem essa, tem essa. Aí a gente tem a gestão, então tem a presidente, a vice-presidente, a secretária e tem os membros. E aí a gente vai trocando informações, trocando conhecimento, trazendo palestrantes, montando congressos, tudo sempre voltado para que esses advogados tenham mais força para atuar, levem mais a informação, tenham mais segurança para estar nessas situações, estar com esses clientes. E aí a gente tem, olha que curioso, não só advogados ali que atuam pelo lado da mulher, tem advogados que atuam pelo lado do homem também. Tá. Que hoje tem crescido bastante, né? Advogados procurando se especializar para defender o homem. Não é tão comum quanto os que defendem a mulher, mas existe, né? E eu já, desde a faculdade, a gente escutava muito isso. Todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo tem direito a falar, né? A ter quem fale. Então, ter o advogado ali falando por você. Então, tem sim, tem membros ali da comissão que falam pelo homem também. Claro, a maioria existe a lei violência doméstica para o homem, né? Existe, né? Assim, número menor, mas existe. Lógico, acontece, né? Acontece situações com o homem, mas a mulher, ela é sempre mais vulnerável. Então, muita gente pergunta, às vezes até brincando, né? Tem ali a Maria da Penha e cadê a do homem, né? Com vários nomes, o Mário aí, né? Só que a mulher, ela é muito mais vulnerável. Sim. E historicamente, eu não tô falando de 100 anos atrás, tô falando desde que o mundo é mundo, Sim. que a mulher é mais vulnerável. Então, a gente precisa ter proteções mais específicas e mais fortes para a mulher. Até porque a violência doméstica, ela não é só o apanhar, né? Exatamente. E sabe, Rose, uma coisa que a gente tem tratado bastante, não só ali na comissão, como em outros lugares que eu vou, como a informação é importante. Porque todo mundo acha, a grande maioria acha, que é só o bater. Só bater. Né? Então, pode denunciar se eu apanhar, né? Poxa vida, gente, não é. Isso é o último, é a última instância. Você tem um caminho longo. Quantos e quantos relacionamentos já acabaram porque, por algum motivo, a mulher chegou em algum vídeo meu do Instagram e falou, nossa, se identificou com isso ou com aquilo? Questões patrimoniais mesmo. Tá. E aí, fez o atendimento, porque ele queria que eu trocasse de carro, e aí falou que ia ser tão mais fácil se eu colocasse direto no nome dele. Ou então ele começou a mandar entregar coisa na minha casa, agora que eu troquei de apartamento e tá financiado, e aí ele vive tirando foto de nós dois aqui dentro. Então começa a surgir ali um questionamento de coisas que são bobas em princípio, que ninguém dá muita atenção, mas que aí quando elas começam a falar, e aí eu começo a questionar, aí eu vou puxando outras coisas que elas não tinham percebido. E muitas falaram, nossa, doutora, eu vou terminar com ele agora. Que é isso? Elas já se viram. E muitas vezes no começo do relacionamento. Que é o ideal. É o ideal. Sim. Então, se essa informação chegar cada vez mais pra frente, de olha, começa com isso. Então, um ciúmes excessivo, não esperar bater, né? Quando já teve, né? É o fim. A falta de respeito, Exato. Até porque muita mulher aceita, né, por muito tempo, às vezes, a verbalização grosseira do homem, né? O homem que não deixa trabalhar fora, o homem que mantém. Então, tudo isso já é uma violência. Exatamente. Né? Você vê, por exemplo, ela estava de home office hoje, e aí ela tinha que imprimir um relatório para levar para o trabalho. De repente, ele vê que chegou uma mensagem de um colega de trabalho, ele vai e rasga aquele relatório. Aí ela vai chegar no trabalho e não vai ter o relatório para entregar. Como é que fica? Isso também é uma violência, ele não encostou nela. Mas ele pode não ter gritado, ele pode não ter xingado, ele olhou ali no celular, chegou aquela mensagem, ele foi e rasgou o relatório. Aquilo é dela, é profissional, é do trabalho dela, vai prejudicar no trabalho dela. Isso é também uma violência. A própria Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência. Não é só a física. Você tem
a sexual, você tem a psicológica, a moral, a patrimonial e a física. Então, você vê essas que eu venho te contando, que terminaram o relacionamento já ali no início, foram várias que vieram pelo próprio Instagram, viram algum conteúdo que às vezes nem era específico para uma ideia de violência doméstica, era mais de planejamento patrimonial, de você fazer ali um pacto antinupcial, de como que vai ser, se você já tem empresa. Quantas mulheres hoje têm empresa? Já são as donas do seu próprio negócio. E aí você já tem a sua empresa, mas aí entra alguém na sua vida, como é que vai ficar? Aí se ela vem para ter essa orientação de como vai ficar a empresa dela, que às vezes nem tem outros sócios, né? É uma unipessoal mesmo, só ela ali. Como que vai ficar essa pessoa entrando na minha vida? Então, só o fato das mulheres já terem essas dúvidas hoje, isso já é maravilhoso. Porque aí elas vêm para um atendimento e começam a contar algumas coisas, eu começo a pensar daqui e dali, e elas enxergam, opa, peraí. Porque quando vai dar no relacionamento, você confia demais, e aí você, né, confia assinatura, número de documento. Então, essa pessoa praticamente, depois ela tem todos os dados com ela. Exato. Né? E ela faz. Você sabe que uma das medidas protetivas que a lei traz, a própria Lei Maria da Penha, é para a questão das procurações. Então, quantas mulheres passam procuração para esses homens e eles pintam e bordam, até com a parte patrimonial mesmo. Então é o que eu falo, que bom que elas estão olhando esse lado patrimonial e aí vão atrás da informação, e a gente tem hoje muitos advogados e advogadas com essa capacidade de pincelar ali aquelas informações e opa, eu tô enxergando o que você não tá enxergando. Verdade. E que bom, melhor ainda, que as mulheres estão aceitando e estão saindo desses relacionamentos. Porque quando já chega um momento de prisão psicológica, ela não consegue sair. É muito difícil. E muita mulher tem vergonha, né, de denunciar, né? Muita. Eu acho que hoje melhorou bastante. Antigamente a mulher tinha muita vergonha de falar que sofria violência, ou que o marido sempre, não, estava nervosa, hoje ele não estava muito bem. Aí a culpa é dela, né? A culpa é sempre dela. Porque eu fiz assim, porque eu esqueci. Exatamente. A culpa é sempre dela. A mulher sempre se sente culpada. É impressionante. Eu acho que ainda tem muita vergonha. Muita. Ainda tem muita mulher que tem vergonha. Tanto que, se você for olhar, as pessoas acham que nos meios mais ricos isso não acontece. E é uma mentira. Acontece e muito. Inclusive, essas mulheres que a gente estava falando agora, que são empresárias, que já têm uma vida profissional, uma carreira, que ganham super bem, você acha que elas também não passam por homens abusadores que vêm e que querem... Exemplo da Luísa Brunet, né? Pois é, e tantos outros, tem muitos, né? Todo mundo achava que não, imagina, né? Ela é famosa. Quantas advogadas passam por isso? É advogada, conhece a lei, conhece todos os sinais de alerta, mas quando tá ali vivendo... Não enxerga. O amor é cego. Exatamente, não é só pro bonito e pro feio, é para essas coisas também. É verdade, isso é uma verdade. E eu acho assim que a minha geração, né, principalmente, a gente ainda tinha um pouquinho, uma vergonha até de falar que o relacionamento não estava dando certo, né? Então a mulher da minha geração, ela insistia e ela guardava para ninguém saber, para não ficar com vergonha, então ninguém podia saber, e isso vai em cima de várias teorias aí, né? O homem pode trair, né? A mulher não pode trair. É verdade. É cultural, né? Eu sempre falo muito dos meus filhos, né? E eles estão nessa idade... 2 homens, 10 meninas. E eu fico muito em cima. Porque eu acho que tem que ser desde pequenininho. A mulher, posso até estar enganada, mas pra mim, a mulher sozinha, eu não acredito que ela consiga vencer essa luta. A gente precisa dos homens com a gente. Sim. O homem tem que entender que ele tem essa força, essa estatura, e isso é para ele usar para proteger a mulher, e não o contrário. Então, se a gente pega ali os pequenininhos, que nem os meus filhos,
Ah, acontece muito, o menino tá correndo, um menino correndo atrás de uma menina, o que que a menina faz? Entra no banheiro feminino. E por que que ela faz isso? Que ali o menino não vai entrar. Sim. Mas por que que ele não vai entrar? Porque se ele entrar, os outros meninos que estão vendo o que tá acontecendo vão tirar sarro dele porque ele entrou no banheiro de menina. Então vão atacar a virilidade dele. Sim. Mas o certo seria esses meninos que estão vendo irem proteger essa menina. Então, esse menino que deixou de entrar no banheiro feminino, ele tinha que ser impedido de correr atrás dessa menina, né? Sim. Claro, se a gente tá falando, é uma brincadeira, pega-pega é diferente. Mas eu tô falando assim, acontece mesmo de pequenininhos, do menino dar um tapinha na menina, criança, né, às vezes tem essas coisas. Só que se os outros meninos já desde pequenininhos vêm com essa mentalidade diferente de, opa, eu tenho que proteger. Às vezes eles protegem uns aos outros, os meninos mesmos, né? Por que que eles não protegem as meninas? Por que que a gente não começa a ensinar isso? Ah, não é que você vai se meter em confusão, mas você não vai olhar para esse lado de, ai, vou tirar sarro se ele entrar ali porque é o banheiro de menina. Não, você tem que olhar por que que a menina foi se esconder ali. Por que que ela estava se sentindo tão acuada a ponto de correr pra dentro do banheiro feminino? Entrar, né? O único lugar que a menina sabe que o menino não vai entrar, porque senão ele vai deixar de ser menino. A gente estava conversando outro dia do aumento que teve, né? Eu não acho que teve um aumento, eu acho que na verdade é que agora a gente tem Instagram que é publicado. Antigamente não era publicado, no máximo o vizinho que ficava sabendo, se é prédio, é o zelador que sabe porque ouviu alguma coisa. E agora a gente tem o Instagram, e aí eu acho que a gente tem mais informação, né? Que semanas atrás, assim, um atrás do outro, namorado espancando namorada. Ou você acha que teve um aumento muito grande mesmo? Olha, eu vejo muita gente falando para um lado e para o outro, né? Que, realmente teve, ou, não, é porque agora denunciam mais, né? Eu acho que denunciam mais. Sabe porque tu tem câmera, né? Também isso também tá pegando. É a minha opinião, tá? Porque assim, hoje você tem mais facilidade pra denunciar e pra ver alguma coisa acontecer. A gente não tem mais tanta impunidade. Tem muita ainda, mas já não é mais tão impune quanto na época em que o homem podia defender a honra e pronto, acabou, né? Hoje a gente tem homens que defendem as mulheres, sim. E é por isso que eu falo que sem os homens vai ser muito difícil a gente Esse é o papel dos homens. Esse é o papel do homem. Então, eu, como mulher, se eu vejo uma criança que é menor, mais fraca, mais vulnerável, se eu vejo um animalzinho, se eu vejo um idoso, eu, mesmo como mulher, eu consigo ajudar, seja da forma que for. Então, tá passando ali uma situação de alguma dificuldade, eu consigo ajudar de alguma forma. Então, por que que os homens não se enxergam assim? Se eu, aqui nessa situação, sou mais forte, né? E tô vendo uma mulher que é vulnerável, por que que eu não vou ajudar também? E no meio corporativo, a gente enxerga muito isso, assim, com uma facilidade, né? Você pega uma mesa de reunião, cheia de homens. Aí entra nessa sala uma única mulher. Ela vai se sentir acuada. Então, ao invés dela só se preocupar com o lado profissional, o que que eu vou falar, o que que eu vou expor, não, ela tem que se preocupar com isso também. Agora, se os homens tivessem uma outra mentalidade de, não, peraí, ó, tem outros homens aqui, então deixa eu fazer com que ela se sinta mais segura, com que ela não ache que é a roupa ou é o cabelo que tá fazendo com que a gente preste atenção. Deixa eu, de repente, notar a inteligência dela, o que ela tá pontuando profissionalmente, para ela se sentir mais à vontade. Porque todo mundo vai sair ganhando se você tá numa empresa com um time e nesse time tem uma mulher. A empresa não vai sair ganhando se essa mulher se sentir mais à vontade para colocar para fora a inteligência que ela tem e tudo que ela estudou, todo o conhecimento que ela adquiriu? Claro que vai. Não é tudo uma competição, tudo, ou é homem ou é mulher. Cada ser humano tem um jeito de fazer as coisas, cada ser humano é diferente do outro. E vai adquirir o conhecimento e vai ler um texto e ter uma visão diferente, vai pegar um caso e ter uma visão diferente. Então a gente pode juntar homem e mulher numa mesma profissão, numa mesma empresa, num mesmo escritório, num mesmo consultório e fluir tudo bem, sem um ter que derrubar o outro, sem um ter que trabalhar como homem ou trabalhar como mulher. Tá? A mulher precisa entrar numa profissão pensando, eu tenho que trabalhar como um homem.
Não, por que você não trabalha do seu jeito? Você, ser humano único, incrível, maravilhoso, que adquiriu esse conhecimento todo, que tem essa potência toda dentro de você, vai fazer o que você sabe fazer. Cada um vai dar o seu melhor. Para que a gente tem que ficar, não, deixa eu fazer aqui nessa área, deixa eu fazer como homem, porque senão ninguém vai nem me dar crédito. Eu acho que não precisa, né? E aqui em Santos nós temos a Delegacia da Mulher, Uhum. certo? Então, a pessoa quando tem que fazer, a mulher quando ela quer fazer, ela faz essa denúncia na Secretaria da Mulher? Da delegacia. Na delegacia? Isso. Na Delegacia da Mulher. Ela pode ir direto para lá. Algumas, dependendo do que for, porque como a gente falou, nem sempre é o tapa primeiro. Às vezes é uma questão mais patrimonial, que ela tá na dúvida e tudo, porque como a gente falou, são 5 tipos de violência, não é só a física. Então não necessariamente ela vai direto para a delegacia, ela pode ir, mas às vezes ela pode procurar um advogado primeiro. E aí até esse advogado já vai com ela. Porque pensa assim, se ela tá muito fragilizada, muito vulnerável. Às vezes ela não consegue nem explicar direito o que aconteceu, o que tá acontecendo, o que já vem acontecendo de um tempo. É porque a maneira que ela tá vendo agora, talvez lá atrás já estava acontecendo, ela nem percebeu. Isso, né? Porque normalmente quando ela vai denunciar, Já chegou, né? já tem ali um chão para trás. Não é comum a mulher, ai nossa, hoje ele me xingou, então hoje eu vou lá na delegacia. Infelizmente não é isso que acontece. Ela tem esse direito, mas eu entendo que se ela busca essa orientação, então se ela tem primeiro uma informação do que é a violência doméstica, aí ela busca essa orientação, aí se ela se vê naquilo, ela, aí sim, olha, então eu tenho direito disso, fazer assim, fazer assado, mas claro, se é uma questão já de violência física, então corra para a delegacia. Você vai lá, vai pedir um socorro mesmo e toda a equipe está preparada para já te dar esse amparo. A mulher precisa saber disso, que ela vai chegar lá e tem gente muito boa lá. E tem aqui em Santos, tem o lugar, por exemplo, a mulher vai lá, ela denuncia, depois ela não tem como voltar para casa, porque ela tem medo que, né? Em Santos a gente tem. Tem? Uhum. Em Santos a gente tem um abrigo sigiloso, que ninguém sabe onde fica. Olha. A gente tem alguns instrumentos bem legais aqui em Santos, assim, que ajudam bastante, sabe? E esse abrigo sigiloso é um deles. Sim. Né? E a própria Lei Maria da Penha, ela traz tanto a proteção para a mulher, nesse momento, né, tanto da medida protetiva, desse início, como continuando, né? Então a gente tem para a mulher, a gente tem para os filhos, a gente tem para as testemunhas, porque às vezes a testemunha é uma outra mulher. Então você imagina que esse agressor, ele não é uma pessoa, alguém que bate, né? Então vamos chegar já lá na frente. Alguém que bate não é uma pessoa fácil. É uma pessoa que ele já tem essa mentalidade de se eu sou mais forte, cruzou comigo um vulnerável, eu não vou deixar passar. Então, se a testemunha é uma mulher também, né? Às vezes é um idoso, enfim, a gente tem mecanismos para proteger também todas essas pessoas que estão ao redor. Aí depois é que esse agressor vai ser tirado do lar e aí ela vai poder voltar para lá quando se sentir segura também. Então você tem o abrigo sigiloso, você tem o auxílio para você ter 6 meses de aluguel. Tem diversos mecanismos, né? E assim, claro, Santos tem algumas coisas, essa questão do aluguel não é municipal, né? Mas Santos tem algumas coisas, alguns instrumentos, outras cidades têm outros instrumentos. Aí, no âmbito estadual, no âmbito nacional, a gente tem diversas formas de cuidar dessa mulher, cuidar dessa família, porque ela vai largar os filhos lá? Não vai. Ela vai pegar, às vezes, as crianças, às vezes um bebezinho, né? E vai ter que fugir dessa casa. Se já tá num nível de agressão física, aí já é algo assim realmente muito mais grave que você não pode esperar. Por isso que as medidas elas têm que ser de urgência mesmo. A lei traz isso sim, e ela não é só para a mulher. Agora, por que você precisa de um advogado e por que até ali na comissão a gente troca tanta informação, tanto conhecimento e vai sempre um atualizando o outro? Ai, tive um caso assim, tive um caso parecido, ai, o que você fez ali? Porque a gente tem que cuidar da família toda.
Então a gente vai pensar em alimentos para as crianças, a gente vai pensar num divórcio, se existe um casamento, ou, por exemplo, eu já peguei muitas vezes em inventário o filho ou o enteado indo para cima, inclusive para vias de fato, né, com a mãe ou com a madrasta, por causa daquela questão do direito real de habitação. Eu quero de qualquer jeito vender essa casa, você vai sair daqui. Porque a mulher, ela pode escolher sair, né? Então, eu também quero vender, a gente tem outros imóveis nesse inventário, eu vou para um outro lugar menor, eu quero me mudar de cidade. Então ela pode escolher, eu quero sair, vamos vender. Mas ela não pode ser obrigada. Então esse filho, esse enteado não pode obrigar. E a gente precisa enxergar não só a Lei Maria da Penha, mas todo o conjunto do nosso ordenamento para a gente proteger quem está mais vulnerável em cada situação. Aí a gente tem para a mulher, a gente tem para o idoso, a gente tem para a criança e tem as leis mais básicas e esses nossos complementos. Acho que assim fica mais didático para todo mundo entender. Então, se você vai para o advogado, socorro, doutora, tá acontecendo isso e isso, o que que eu faço? Tô perdida aqui nessa situação. Então a gente vai ter uma visão ampla do contexto todo, do cenário que você está inserido, para dizer, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer uma sucessão de coisas, ou a gente só tem isso para fazer, isso é emergência, isso a gente faz agora, vamos para a delegacia, eu vou com você, eu te ajudo, eu te carrego pelo braço, vamos lá, não desiste, né? Até porque essa questão de não desistir também é importante. Quando a gente tem esse agressor, como eu falei, ele não vai agredir só a mulher. Se é alguém que usa a estatura que tem, a força que tem, para ir para cima de uma mulher, é porque ele vai para cima de quem é vulnerável, de quem é mais fraco. Então, em diversas situações, ele vai cruzar com pessoas que são mais fracas, mais vulneráveis. Então, pro Estado, né, pro país, é importante, é essencial que a gente puna essa pessoa, para que ele saiba que ele não pode fazer isso com ninguém, nem com uma outra mulher, nem com a mãe dele, nem com a tia dele, nem com uma amiga, nem com uma colega de trabalho. Então, é alguém que, se não respeita a esposa, por exemplo, que tem ali um compromisso com ela, né, que assinou aquilo, né, de poxa, vamos ficar o resto da vida juntos. Se ele não consegue respeitar a integridade dessa pessoa, imagina quem ele mal conhece no trabalho. Então ele vai assediar, ele vai perturbar, né? É o perfil dessa pessoa, né? Então a gente precisa corrigir desde as crianças, mudar a mentalidade dos meninos desde muito novinhos, para que as próximas gerações já não venham assim. Só que, claro, hoje não dá pra gente esperar esses menininhos crescerem. Então, hoje, a gente tem que tomar as providências que forem cabíveis. E o Estado precisa cuidar da população como um todo. Então, o Estado não pode deixar impune, não pode deixar com essa sensação de impunidade, tanto a população quanto o agressor. Porque, se eu faço com ela, não deu em nada, então eu sempre posso fazer o que eu quiser. Acontece alguma tragédia, alguma coisa, quando vai buscar a ficha, né? Ele já tinha histórico, né? Então não é uma surpresa, porque já tinha histórico. A mulher já tinha feito, né, uma denúncia, mas aí depois deixou pra lá, porque aí ele melhorou aquele tempinho, ele ficou melhor. É o ciclo, né? Sempre tem, nesse ciclo, sempre chega o momento da lua de mel. E a mulher, principalmente quando ela já tá mais emocionalmente presa a ele, ela se prende nesses momentos. Então, essa hora de que tá tudo lindo, de que ele vai me trazer flores, de que ele vai me elogiar, de que eu vou me sentir amada. Pai dos meus filhos, não vou denunciar, né? Exatamente. Ai, coitadinho dos meus filhos, e por aí vai. E aquela culpa, né? A culpa é minha. Não, peraí, mas eu errei. Se eu não errar mais, ele vai mudar. Então, deixa eu mudar, deixa eu me policiar, que aí quem sabe ele muda. Eu não faço isso, se ele não briga, eu mudo a roupa que eu amo, ele não briga, aí vai fazendo uma mudança, né? Exatamente. E o agressor, ele tem essa necessidade de manipular. Então, esse passo a passo de a mulher se sentir culpada, da mulher querer mudar, dela pensar que se ela mudar, ele vai mudar também, isso faz parte dessa manipulação. E aí ele vai privando ela do convívio com outras pessoas,
Porque é muito mais fácil você enganar só um do que um monte. É isso. Eu tô aqui focada em você. Eu quero te manipular, quero conduzir a conversa desse jeito. Só que se tem 10 pessoas em volta, eu tenho que prestar atenção em todo mundo. Porque senão alguém pode te alertar. Sim. Então, é sempre assim. Ele sempre vai tirar do Não convívio deixa ser social. amiga, se afasta da família, se afasta da Uhum. mãe. Mas é isso aí. Hanna, antes da gente terminar, vou pedir para você deixar uma mensagem nesse agosto lilás, né? Que nós, né, sempre contou com caminhadas, com palestra, com tanta coisa que acontece como um alerta. Aí eu vou pedir para você deixar, então, uma mensagem final aí, de encorajamento. Eu vou deixar 2, posso? Pode lá. A primeira, para os homens. Homens, vocês não têm essa força toda à toa. Então, vocês têm obrigação de proteger todas as mulheres. E não só as mulheres, todos os vulneráveis, né? Sim. Vocês têm essa obrigação. Por que vocês são os mais fortes? Porque vocês têm que cuidar, proteger, não deixar acontecer. Então, homens, por favor, mudem a mentalidade de vocês e entendam que a causa de cuidar das mulheres e dos vulneráveis é também responsabilidade de vocês. E a segunda mensagem, informação, né? Informação salva vidas. Então, se você hoje está sabendo disso, não se cale. Pode não estar acontecendo com você, mas se estiver acontecendo com alguém e você sabe disso, não se cale. Vai, acolhe essa pessoa, ajuda, denuncia você mesmo. Você pode, não precisa ser só a pessoa. Outras pessoas podem e algumas pessoas têm até a obrigação legal de denunciar, de não deixar passar. É anônima, sabendo você não. Pode também, Pode. tá? Todo mundo vai ser preservado. Até a testemunha que vai realmente falar no caso, ela vai ser preservada, ela vai ser resguardada. Então, claro, eu sei que não tem como eu falar, não tenha medo. É difícil, né, você lidar nessa situação. Não posso falar, não tenha medo. Mas se você que tá sabendo de alguma coisa, se isso não vai te colocar em risco também, faça o que você puder para contar, para denunciar, ou então leve essa informação para alguém que vai poder tomar uma atitude, né? Ajuda essa vítima, mostra para ela que existe um outro caminho e, principalmente, que a vida sem o agressor é muito melhor. Essa história de ruim com ele, pior sem ele, isso aí já ficou pro passado, graças a Deus. Sem ele vai ser muito, muito, muito melhor. Ai, que linda. Hanna querida, obrigada, muito obrigada. Essa doutora aqui eu conheço na barriga da mãe dela. Conheço minha mãe há mais tempo que eu, né? Mais tempo que você. E que você tenha muito sucesso e que você continue aí à frente mesmo, que acho que é o teu perfil. E a gente vem com uma missão nessa vida. É verdade. Cumpra a sua missão, seu propósito. Então é isso aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Rose. Um beijo. Tchau, gente.